os dias atuais e o que implica na nossa vida, não é mesmo? É um assunto também que eu tenho certeza que o meu Elias Frederico tem conhecimento e poderia até passar, e me sinto lisonjeado em poder ter tido aquele primeiro contato com vocês e estar aqui compartilhando desse assunto. Esse tema aí levaria um mês. E aponta todos os pormenores, porque são vários, cada teólogo às vezes começa de um jeito e termina de um outro, mas todos eles no mesmo contexto, né? E cada apresentação de cada forma, eles vai abrindo mais cada vez na nossa mente, né? Bom, muito bem, quando a gente abre ali Daniel 8, verso 14, né, é um texto interessante, diz assim: até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado, né? Ou seja, a primeira coisa que devemos ter em mente que na Bíblia de Gênesis e Apocalipse não tem um ponto e uma vírgula ou um acento que foi colocado ali em vão. Todos têm o seu significado. Toda a história, todo verso registrado na Bíblia, tudo tem uma mensagem, né? Tem uns livros na Bíblia que parecem muito simples. Você, por exemplo, tem um que tem o nome, o livro de Ruth, né? Se você vê a mensagem que tem por trás das histórias ali apresentadas, vocês ficariam assim, fascinados de ver o que revela ali, né? Então, não tenhamos a Bíblia como um livro que você pode pegar uma parte e adaptar já ao seu próprio costume, né, que você já vive, e aí dizer, não, essa religião está certa para mim, né? Então não tem nada em vão na Bíblia, não tem aquilo que foi abolido, que acabou, que não presta, que não serve. Tudo tem uma lição para nós, né? Desde o primeiro capítulo até o último capítulo tem uma grande lição. Então, quando nós lemos um texto como esse, né, temos aqui Daniel tendo uma visão. E ele tem uma visão desse santuário, dizendo assim, olha, até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. O que era o santuário, Daniel sabia muito bem o que era. Mas o que seria essa purificação? Né? Cadê? Aqui, Neuza. Né? Então, Daniel não entendeu a profecia. Né? Se Daniel não entendeu a profecia na hora, muito menos nós né, poderíamos entender assim, de maneira tão fácil. Mas, como eu disse, tudo na Bíblia tem uma explicação. Não está ali de maneira qualquer, não foi palavra jogada ao vento, mas ela tem todo o seu significado e uma conexão, uma coisa com a outra, né? Daniel 9 descreve o retorno do anjo Gabriel com o objetivo de fazer Daniel entendido a respeito da visão do capítulo 8. Isso quer dizer o seguinte, que Daniel 8 e 9 acham-se conectados um com o outro. Não tem como você entender Daniel capítulo 8 sem você estudar o capítulo 9, né? Então lá nós vamos achar a chave com a qual desvendamos o mistério das 2.300 tardes e manhã, né? No capítulo 9, como eu disse que tem a conexão, diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Ou seja, nós vimos que Daniel recebeu a visão, que seria até 2.300 tardes da manhã e o santuário seria purificado, e ele não entendeu. Então, obviamente, todos nós hoje também temos, já por um incentivo e até por educação na questão teológica, que de coisas que nós não entendemos, vamos fazer o quê? Buscar a Deus, né? Para poder entender. E é por isso que quando nós vamos estudar a Bíblia, né, irmão Elias, sempre fazemos oração e convidamos o Espírito Santo para estar presente, porque é Ele que nos dá o discernimento. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e é a presença do Espírito Santo, né? No caso, como o irmão Silvânia orou, é o que nos assiste agora para compreendermos. E Daniel agora vai e começa a orar, né? E ele continua: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. E ele continua a oração: agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, ou seja, o anjo Gabriel, que é o que ocupou a função de Lúcifer, né, depois de ter criado a rebelião no céu e ser expulso de lá, que eu tinha observado na minha visão. Que visão? Quando ele teve a visão das 2.300 tardes de manhã, né? Que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Isso significa por volta de 3 horas da tarde, né? Ele queria instruir-me e falou comigo e disse: Daniel, agora
saí para fazer-te entender o sentido. Que sentido? Da visão, das 2.300 tardes de manhã. O verso 23, no princípio das tuas súplicas, ou seja, quando ele começou a orar, né? Saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa, ou coisa em devidas traduções, e entende a visão das 2.300 tardes de manhã. Não é mesmo? O que Daniel queria entender? A profecia das 2.300 tardes de manhã. E é que nós também estamos querendo entender, não é verdade? As profecias relacionadas com o grande conflito entre o bem e o mal, ou entre o mal e o bem, são apresentadas em forma simbólica, né? Ou seja, os livros de Daniel e Apocalipse, né, são escritos de forma simbólica, mas podemos compreender plenamente se deixarmos a Bíblia falar por si mesma, se estudarmos o Santo Livro com o coração aberto à verdade de Deus, né? Profecias são livros escritos em linguagem profética. Começa com Isaías, indo até Malaquias no Velho Testamento, incluindo o livro de Apocalipse no Novo Testamento. Os dois principais livros da profecia são Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo. É interessante notar que os livros proféticos, 95% não entende-se como se lê. Então, por isso que é mais complicado de entender. Por essa razão, faz-se necessário um estudo mais mais profundo deles, né? Regra básica: como entender profecias? A primeira regra, não só para a profecia, mas para o restante da Bíblia, né? Mas principalmente para as profecias. Primeira regra: a Bíblia aplica-se, ou explica-se, né, melhor, por si mesma. Ou seja, se nós lemos Daniel 8 e 14 e não entendemos, nós temos que achar outros textos da Bíblia, como no caso Daniel 9, e também Apocalipse, também usado, para entendermos. Quer dizer, um texto que não entendido, temos que achar outro texto da Bíblia para dar luz a ele e aí entendermos, para que não haja interpretação própria. A Arbatana vai ficar com as crianças aqui um pouquinho? Então traz as crianças. E aí, pelo menos assim. Vai pôr coisinha pra eles, né? É. A melhor coisa. Eles não chamam a atenção, né? Tem alguma coisa que chama atenção. Então, a primeira coisa que precisamos pôr em mente para entender as profecias é que a Bíblia explica-se por si mesma. Nenhuma profecia é de particular elucidação, ou seja, de particular vontade. Quer dizer, não são os profetas que inventam elas. Deus os dá e Deus escolhe quem é o profeta. Não é ele que se auto-intitula, não, eu sou profeta e Deus vai me dar a revelação. Não, é Deus quem escolhe, né? E a linguagem dos livros proféticos, Daniel e Apocalipse principalmente, é simbólica, né? Ou seja, 95% do que se lê não é aquilo que realmente está escrito. Bom, como estamos falando de questão de dias, né, 2.300 tardes de manhã, nós precisamos então achar a chave, porque nós acabamos de ver que a profecia, quando um texto nós não entendemos, temos que buscar luz em outro, né? Então, 40 dias te dei, cada dia por um ano, né? Ezequiel 4, 6 e 7. Então, na profecia, principalmente em Daniel e Apocalipse, quando fala de um dia, está dizendo um ano, não é mesmo? Números 14, 34, dá a mesma ideia, ou o mesmo sentido. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, né? Gênesis, o capítulo 1, verso 5, diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia, né? Então tarde mais manhã igual a um dia. Por isso que lá está escrito também 2.300 tardes de manhã, né? Concluímos então que um dia, né, equivale a um ano profético. 2.300 tardes de manhã, 2.300 dias. Ou seja, 2.300 dias são igual a 2.300 anos proféticos, né? O santuário terrestre. Para nós entendermos o que Jesus faz por nós no santuário celestial hoje, nós precisamos entender como ocorria isso no santuário terrestre, né, antes de Jesus.
Primeira coisa que precisamos entender é o seguinte, que o relacionamento de Deus com o homem, ou seja, antes do pecado, como era? Face a face. Deus vinha todos os dias, diz lá em Gênesis, na viração do dia, e falava face a face com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, antes do pecado. Após o pecado, apenas passou a ouvir a voz. E nós encontramos isso várias vezes. Deus falando, chegou no jardim, ele estava escondido, Deus falou com eles. Depois aparece ali o primeiro homicídio, né? Antes de Caim matar Abel, Deus fala com ele. E assim, depois fala com Noé, né? Para fazer a arca, né? E assim por diante. 3.000 anos depois, ninguém mais ouvia a voz de Deus. Então começou agora a ser usado quem? Os profetas, para que Deus falasse eles em sonho e visão, para que eles passassem a mensagem para o povo. E nos últimos dias, como que Deus tem falado a nós? Né? Se alguém ouvir a minha voz, então tem uma condição. Se alguém, quando é que nós ouvimos a voz de Deus? Né? Quando me buscares de todo o coração, de Jeremias. Né? Hoje nós não ouvimos mais a voz de Deus. Muitas vezes nós oramos e apenas temos silêncio. Né? Muitas coisas já estão reveladas na Bíblia, mas muitas não. E nós não conseguimos entender. Né? Mas isso não significa que Deus não está ouvindo as nossas preces. E a maior revelação da vontade de Deus está na Bíblia. Né? Então o que Deus revelou é ali a sua vontade. Então disse Deus a Moisés, e me farão um santuário para que possa habitar no meio deles. Ou seja, se não tinha mais um relacionamento perfeito entre Deus e o povo de Israel, que era a igreja do passado, então Deus falou, tem que inventar um meio então para que eu possa habitar no meio de vocês. E aí teve a ideia, o surgimento do santuário, que não só seria um meio para que Deus habitasse entre o povo de Israel, mas também um meio de ensinar que era apenas através do sacrifício ou derramamento de sangue que havia remissão de pecado. Ou seja, tudo apontava para Cristo Salvador. Né? Aqui nós temos uma foto, eu diria assim, uma imagem que simboliza, né, aí mais ou menos a ideia, pelas descrições na Bíblia, de como funcionava o santuário, como foi construído, e aí nós podemos ter uma ideia de como era o acampamento. Uma organização perfeita, tudo no seu devido lugar, e o santuário no centro, né, onde tudo ocorria. E nós vamos entender aqui passo a passo. Né? Nós temos aí os sacerdotes, né, e as pessoas traziam os animais para fazer o sacrifício. Nós temos aí o altar de sacrifício que ficava no pátio do santuário. Nós temos aí a bacia onde eles se lavavam depois do sacrifício com a mão suja de sangue do animal, se purificando. Nós vamos ver depois o simbolismo de cada um desses objetos. Aqui nós temos a mesa que ficava no primeiro compartimento com os 12 pães, nós vamos ver também rapidamente. Né? Aqui o candelabro, o castiçal, né, que alguns chamam, com as 7 lâmpadas, que ficava dentro do santuário também, aceso 24 horas. Vamos ver o simbolismo. Nós temos aí uma outra figura que é do altar de incenso, também que ficava dentro do primeiro compartimento. Aí outra foto, né, aí dá para ver mais nitidamente, né, ali, que eram chifres mesmo, 4 pontos de chifre, pintado de vermelho, que era o sangue dos animais que o sacerdote oferecia pela manhã e pela tarde. Ele pegava uma porção na bacia do sangue deste animal e levava para dentro do santuário, e aí melava a ponta do chifre, simbolizando que ele estava transportando para o santuário o pecado das pessoas que ali iam, né, crendo no sacrifício de Cristo. Aí temos um móvel que era a Arca da Aliança, que ficava dentro do segundo compartimento. Aqui uma imagem diferente um pouco, mas também que dá a mesma ideia, né? Depois nós vamos entender. Aqui outra. Foi Deus que pediu para que fosse assim? Sim, sim. Deus pediu. Na frente nós vamos ler, tem um texto que diz que Moisés deveria fazer exatamente como o modelo que Deus ia mostrar. Não, pode participar, é isso que nós queremos. Pegava o coração e oferecia ao Deus Sol lá. Sim, sim. Então, assim, aí você vai detalhar depois do santuário? Vai, sim. Então você vai entender como que Deus utilizou uma maneira de pregar o Evangelho de Jesus Cristo a uma nação rebelde, uma nação que teve que se perder quase todo mundo, sobrou só 6.000 homens, fora mulheres e crianças, tiveram que ir andando em círculos no deserto, foi remindo aquela nação. Aqueles homens foram morrendo e andando em círculo, quer dizer, onde se enterrava os homens então?
na areia e naquelas as cruzes. Então eles estavam andando em círculo no deserto por 40 anos e passando naqueles lugares onde as pessoas morreram. Agora, não, aí que tá. É que eles desobedeciam a Deus e perdiam né, o rumo. Não ouviam a voz de Deus. Não ouviam a voz de Deus, Então, essa era a verdade. Deus ia evangelizar esse povo. O Eliel vai explicar ali, você vai entender porque aquilo ali representa, tudo representa Cristo. É. Então, realmente, quando nós olhamos para os sacrifícios de animais que eram feitos todos os dias, e quando uma pessoa pecava, então ele tinha que levar um cordeiro ali no santuário, e aí amarrava esse animal inocente, né, um cordeiro sem defeito, porque representava Cristo, que morreria pelo homem sem defeito, né, e aí ele, antes de se sacrificar, de imolar o animal, ele confessava o seu pecado sobre a cabeça do animal, transportando para o animal o seu pecado, né, e aí era imolado, e o sangue derramado, porque não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então aquele cordeiro representava Cristo. É uma incoerência? É. Porque o pecador que deveria morrer, ele passa a sua culpa para o animal inocente e ele é que morre. Exatamente o que aconteceu com Cristo. Cristo morreu sem pecado no nosso lugar, né? E de maneira brutal, da pior maneira possível. E era o que acontecia, essas matanças de animais. Ou seja, nessa matança de animais nós podemos também prefigurar as consequências maléficas que o pecado trouxe sobre a raça humana. Morte e dor. Realmente. Né? Entendeu? Todo dia, pela manhã e pela tarde, era oferecido e levado o sangue e colocado nas pontas daquele chifre, né? Durante o ano inteiro. Mas assim, irmão, tipo assim, um exemplo, eu pequei, eu tinha minha consciência que eu ia lá e sacrificava um animal. Sim. A pessoa que tinha que ter a consciência que pecou. Sim, sim. Mas eles não sacrificavam o animal não sabendo que as outras pessoas pecaram. Dizendo assim, a pessoa mesmo que ia lá e falar, eu pequei. Sim, sim. Na realidade, com licença, é representado pelo chefe da família. Isso. Então, o chefe da família, falava com o chefe da família levava o animal. Isso, oferecia. Era o pai que era responsável pelos filhos. Como o chefe é responsável, você é responsável pelos seus filhos. Entende? Mas os filhos também não estavam presentes. E uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, né, Elias? Uma vez por ano. Mas é mais na frente que vai. Então aí é uma outra imagem da Arca da Aliança que ficava no segundo compartimento, né? Essa luz aí é porque em dois compartimentos. O santo, onde o sacerdote entra todos os dias, e o santo dos santos. Então vamos lá, aí tem uma outra figura aí, né? O primeiro compartimento é a cortina, e aí lá o segundo compartimento, né? E nós vamos ver. O santuário terrestre era uma cópia ou ilustração do santuário celestial, pois Deus falou para Moisés, faz exatamente o modelo como eu estou mostrando, né? Nós não vamos entrar nessa parte hoje, né? Lá no livro de Apocalipse nós encontramos várias vezes João citando os móveis, né? Que existiam no santuário. O candelabro, a arca da aliança, tudo ele fala que ele viu lá no céu. Então lá no céu tem o santuário, né? Aqui uma outra, né, demonstração, o primeiro compartimento e o segundo, né, repartido aí por essa cortina, né? Outra aí que eu coloquei para vocês terem uma ideia, né? O sacerdote aí que ele entrava, como o Silvães falou, pela manhã e pela tarde, todos os dias, né? 9 horas da manhã, por aí 9 a 10 horas e depois às 3 horas da tarde, era novamente, né? Nós temos uma outra foto aí, assim, do santuário completo, né? O pátio, né? Que aí tinha o portão onde eles entravam, o altar do holocausto onde era oferecido, né? De manhã à tarde. Aí na frente mais aí tinha a pia onde os sacerdotes se lavavam e as pessoas que eram envolvidas no sacrifício, né? Depois aí a cerca era feita de pilares, logicamente aí com cortinas de linho. Você vê que era algo finíssimo porque para Deus tudo se faz do que é melhor, né? Isso era responsável de uma tribo, só uma tribo era responsável. É responsável por isso, a tribo de Levi, né? Que era que comandava. E depois o tabernáculo, né? Que aí dentro estava o primeiro compartimento, o segundo compartimento, né? A gente vai desvendar mais aqui. E depois, por fim, quando o povo de Israel se restabeleceu um tempo depois, Salomão teve o privilégio de construir o templo e aí
deixou de ser um santuário portátil, que era em tendas que eles desmanchavam porque eles estavam caminhando no deserto. Aí quando o povo Israel se estabeleceu como nação de novo lá na terra de Canaã, aí Salomão teve o privilégio de construir o templo e fez tudo aquilo ali agora, mas com um material especial, né? Aí ele não fez só uma pia, né? Ele fez aí sete, né? E temos aí as 10 pias, né? 5 de cada lado. Ele ficava de todo esse complexo aí, que era muito grande, né? O altar era feito totalmente de bronze, né? E outras coisas, detalhes mais aí, né? Aí nós temos uma outra foto mais ou menos, temos 5 pias lá de cá, né? E 5 do lado de lá. E uma grande principal representando aí todo o contexto. E aí a foto aí dentro do santuário, né? O primeiro compartimento e o segundo compartimento lá no canto com a Arca da Aliança, que tinha em cima os 2 anjos, um virado para o outro, né? Vamos lá rapidamente na simbologia do santuário. Então primeiro ele tinha um pátio. O que significava? No pátio tinha o altar do sacrifício, né? Símbolo de Cristo que se entregou a si mesmo por nós como sacrifício a Deus, né? Efésios 5, verso 2. A simbologia, ainda no pátio tinha a bacia com a água. O que significava essa bacia? Símbolo do Espírito Santo, como diz lá João 7,37. Também significava a palavra de Deus e também o batismo. Assim como as pessoas se lavam, né? Batismo torna uma nova pessoa, as que ia lá e se lavava com essa água, era purificada também, né? Como o Silvain estava falando, né? Vamos ver aqui agora. O pátio tinha aqueles móveis, né, ali. No lugar santo, que era o primeiro compartimento, tinha uma mesa com 12 pães, um castiçal com 7 lâmpadas e um altar de incenso, né? Dentro do lugar santo, então, tinha a mesa com 12 pães, né? Está aí uma figura que era símbolo de Jesus, o pão da vida. Então, permanentemente era colocado aqueles pães ali sem fermento, porque representava Cristo sem o pecado, né? E o número 12, muito representativo também, representava as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos, que seria o fundamento da igreja cristã, né? Ainda no lugar santo tinha o outro móvel, que era o castiçal com as 7 lâmpadas, que significa que é o símbolo de Jesus também, a luz do mundo. Veja que tudo no santuário estava ligado com a pessoa de Cristo, né? Jesus, a luz do mundo. E também representa as 7 igrejas, de Apocalipse 1, verso 20 em diante, que as 7 igrejas seriam os 7 períodos pela qual a igreja cristã passaria logo depois da partida de Cristo, né? Poderíamos, né, quem sabe, noutra hora, ver esse assunto. O Elias pode apresentar para vocês o que seria essas 7 igrejas. Ainda no lugar santo tinha o altar de incenso, né, que é descrito dessa maneira, como eu coloquei aí, ó. Representa a oração dos santos, ou seja, esse altar de incenso que ali era oferecido, como que esse incenso saiu uma fumaça, né? Com um cheiro suave, isso subia como as orações dos santos até Deus, que eram as orações do pedido de perdão, em todos os aspectos, né? Todas as vezes que as pessoas oravam a Deus, era representado dessa maneira, né? Agora, o segundo compartimento, que é chamado de Santo dos Santos, e em alguns outros lugares chamado de Santíssimo, né? Então, dentro do Santíssimo tinha a Arca do Concerto, né? Vamos ver o que tinha na Arca do Concerto. A Arca desse concerto, aí tem uma foto mais ou menos, né? Sobre o propiciatório era visível a presença de Deus. Esse propiciatório era a tampa feita de puro ouro que era colocada sobre essa arca, né? E os 2 anjos, como vocês veem, virados um para o outro. Então, esse propiciatório tem um nome, né, no original, no hebraico, Shekinah, que significa a glória de Deus. Então, o dia da expiação, que era uma vez por ano, né, Deus se manifestava visivelmente aí. E aí somente o sumo sacerdote, ou seja, o homem que ocupava a posição superior na questão teológica, era quem entrava nesse Santo Santo uma vez só por ano, né? Fazia antes o sacrifício por ele, perdia perdão de todos os pecados, e aí então adentrava. Se ele entrasse tão somente com o pecado sem ter sido confessado, ele era fulminado na hora, né? Porque Deus estava ali presente, né? Alguém arriscar um fósforo numa gasolina? Não riscaria não, né? Porque pega fogo mesmo. Então assim é também o pecado na presença de Deus, não tem como morrer. Entraram Sim. 2 sacerdotes lá, assim que Moisés instituiu o santuário, chamado Nadab e Abiú. Isso, foi mesmo. E eles não podiam levar outro fogo, tinha que ser fogo lá de dentro do altar de incenso.
Aí eles tomaram muito vinho da forte, ficaram bêbados e entraram lá. Ao entrar lá, colocaram o fogo e foram fulminados. Na hora, morreram, sem, né? E o pai deles, quando receberam a notícia, também morreu, né? Aí está a Arca da Aliança, o sumo sacerdote aí, né? Também tendo o incenso, que era o que ele fazia, né? Levava um pouco de sangue, né? E aí era colocado ali sobre a Arca da Aliança, né? O que representava os objetos que estavam dentro da Arca? Alguns anos, essa Arca da Aliança, dentro dela só continha a tábua dos 10 mandamentos, aquela que Moisés recebeu da mão de Deus, entende? Mas um tempo depois, eles colocaram dentro da Arca mais 2 objetos de grande significância, né, que nós encontramos registrado lá no livro de Hebreus, né? Então, dentro da Arca da Aliança tinham uma porção, né, do maná, uma vasilha, a vara de Arão. Essa vara de Arão, eles precisavam de um sinal para quem seria o sumo sacerdote. Então, como costume do povo oriental, parte deles, que era a maioria cuidador de ovelhas, eles andavam com um cajado. E certamente essa vara, ela era seca. Então, ao ela florescer, esse foi um sinal de Deus de que ele ocuparia essa função de suma importância dentro do povo de Israel, o papel do sumo sacerdote, né? Então foi o sinal e ele passou a ser o sumo sacerdote, por isso ela estava ali, né? E as 2 tábuas da lei que foi entregue para Moisés. Mas vamos ver então o significado delas. Veja o texto que revela isso, ó. Ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de ouro contendo o maná e o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, né? Então, o que significa o maná? Significa que Deus proverá. Quando acabou o alimento do povo durante a peregrinação no deserto, né? Porque eles levaram o mantimento para chegar até a terra de Canaã, mas devido à sua desobediência, ressaltada ali um pouco antes pelo Silvan, eles ficaram peregrinando no deserto por 40 anos. Todos que saíram, que eram adultos, que saíram do Egito, morreram nesse período, e somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Nem Moisés entrou, né? Todos morreram na cidade, só que entraram foram os que nasceram de novo. Então, quando faltou alimento, eles oraram a Deus e falou: nós estamos sem comer. Falou para Moisés. Moisés orou a Deus e daí falou: não tem problema não, amanhã bem cedinho manda o povo levantar antes do sol sair, que vai ter alimento para todo mundo. Então, é o maná, quer dizer, significava que Deus proverá, né? Tinha aí a vara de Arão que floresceu, que significa que Deus está no controle. Assim como ele usava a vara para conduzir as ovelhas, o pastor, Deus também, ele nos conduz pela sua palavra. E aí as 2 tábuas da lei de Deus, que significa amor e justiça. Obedecendo, diz a Bíblia, Paulo, né, que ao obedecer a lei nós viveremos por ela, né? Desobedecendo, Deus também fará justiça. Então, a mesma hora que ela revela amor, mas ela também revela justiça, né? Então, concluímos o que significava a lei. Vamos então voltar realmente à profecia dos 2.300 anos, né? Porque nós já entendemos lá. Que porção dos 2.300 anos mencionada na visão foi determinada aos judeus? Porque quando Daniel ora, o anjo vem e começa a explicar para ele. Aí ele começa explicando dessa seguinte forma aí, ó. Ele diz assim para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O povo hebreu, os judeus, né? E sobre a tua santa cidade, eles tinham na mão a responsabilidade dos oráculos sagrados para transmitir a mensagem sagrada, né, a todas as nações que ainda não conheciam a Jesus como Salvador, né? 2.300 anos. Desses 2.300 anos seriam tirados 70 semanas, né? E estão determinadas sobre o teu povo, sobre o povo de Israel. Vamos entender como isso funcionou. Quando disse o anjo que deveria começar as 70 semanas? Não é mesmo? Aí a Bíblia responde: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias ungido, o príncipe, 7 semanas, aí ele começou a dividir os períodos, né? 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras ou circunvalações e outras traduções se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Babilônia invadiu, tomou Israel como escravo, e aí eles
ficaram lá, e já no período depois que Babilônia já não era mais império, né, já os Medos e Persas que havia dominado Babilônia, eles permitiram que o povo hebreu voltasse para Jerusalém para reconstruir novamente, não é mesmo? Mas vamos detalhando. Então, olha aí, veja aí, ó, os persas publicaram 3 decretos, que nós estamos vendo aqui que data começa as 70 semanas, né, que é a parte menor dos 1.300 anos, né? Ciro, ele lançou o primeiro decreto, eles começaram a construir Jerusalém, mas aí os inimigos, por influência de Satanás também, foram lá e atacaram eles, não deram conta. Dario, depois, que começou a governar os Medos e Persas, depois de Ciro, deu novamente a permissão para eles, né? Mas foi estorvados por esses merdes, que era, né, o nome quase diz alguma coisa semelhante, né? Que foi usada por o diabo, e foram lá e interferiram na obra, pararam de novo. Mas Artaxerxes, o chamado Longânimo, que depois também dominou sobre os Medos e Persas, esse imperador, ele expediu no 7º ano do seu reinado, no outono do ano 457 a.C., o decreto que eles então foram e aí concluíram a obra do santuário de Jerusalém em si, para que eles voltassem a habitar, né? É isso mesmo. Então nós temos aí 2.300 anos, 70 semanas estão determinadas ou cortadas, tiradas sobre o teu povo. Qual o início? 457 a.C., que foi a ordem para a reconstrução de Jerusalém, né, no outono de 457 a.C. Que parte desse período deveria ir até Cristo, o Messias ungido, dessas 70 semanas? Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras ou circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Em que ocasião Jesus recebeu a unção especial? Quando ele foi batizado, né? Quando ele foi ungido. O texto diz assim, ó, e aconteceu que ao ser todo o povo batizado também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E outro texto de Lucas 4,18, o Espírito, Jesus falou, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu, né, para evangelizar os pobres, né? Aí vem a continuação da explicação da profecia. O anjo falando para Daniel, sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias ungido, né, ou seja, até o batismo de Jesus, o príncipe, 7 semanas e 62, 7 semanas com 62, já vamos para 69, né? E aí, como o texto, como nós já vimos, 7 semanas vezes 7 dias, dá 49 dias. 49 dias proféticos, 49 anos, não é mesmo? 62 semanas vezes 7 dias dá 434 anos. Dias, né? Que dá 434 anos proféticos. Então, somando 49 anos mais 434 anos, chegamos a 483 anos, que é o período em que Jesus foi ungido. Nós chegamos no ano 27, né? Deixa eu... Sim. As 7 semanas aqui, os 49 anos, foi o período para reconstruir Jerusalém. Tá? Levaram 49 anos. E as 62 da construção, do final da construção do muro de Jerusalém, ele disse, até o batismo de Jesus, no ano 27, foram 62 semanas. 434 anos. São 62 semanas vezes de 7 vezes dias. 7? De 7 dias nós vamos ter 434 dias. Mas como um dia representa um ano, vamos ter 434 anos. 34 anos. É. Então isso se cumpriu quando? No ano 27 depois de Cristo. Uhum. Um dia é um ano. Isso. Tarde E manhã é Um dia. Isso. Aí se torna uma equação, porque Sim. se torna uma equação, porque se você analisar assim, Silvano, Exato. um dia é um ano, Uhum. certo? Então você vai somar uma tarde, um dia, Uma tarde e manhã Manhã é igual a um dia. um dia. de 24 horas. Tudo bem. É. Então, se são 2.300 tardes e manhãs, não podem ser 2.300 anos. Na minha opinião, assim, mas vocês vão esclarecer para mim. Ah, Vão certo. esclarecer para mim. Tá bom. É porque, Entendeu a proposta? entendeu? 2.300 tardes e manhãs.
uma tarde e manhã representa o quê? Um dia. Um dia. E um dia representa o quê? Um ano. Então, 2.300 dias são quantos? 2.300 anos. Isso. Aí então você. Não, mas até isso que o irmão me explicou, eu entendi. Sei. Mas aí eu quero significar. Um dia profético é um ano. Um ano. Um dia normal, Sim. corrente, é uma tarde e uma manhã. Uma manhã. Isso. Então lá, 2.300 tardes e manhãs. E manhã. São quantos? Não, Certo. ponto de relação, irmão. Aí são 2.300 dias. Sim. Então aí isso está aparecendo uma equação, então. Aí, não está distorcido? Não. Eu não estou querendo distorcer a palavra de Deus. Você está em cima, certinho? Ó, uma tarde e uma manhã é um dia, Isso, não é? isso. Um dia literal Literal, literal. e um dia profético É um ano. é um ano. Então, quando ele falou profeticamente, então ele estava falando 2.300 o quê? Anos. Anos. Vamos agora explicar o contexto. Contexto. Vamos lá, o contexto para você entender também melhor. Exato. Daniel estava em Babilônia, entendeu? Cativo, foi com 10 anos e já estava numa idade já 80 anos, cativo. Todo o povo hebreu cativo em Babilônia. Aí veio um anjo e disse para ele até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele pensou que o cativeiro ia se estender para mais 2.300 anos. Exato. E aí ele entrou em depressão. Ele caiu como morto. Ficou doente, ficou apavorado, Entendeu? porque não entendeu. Ele pensou que o cativeiro ia se estender. Aí veio o anjo e explicou a profecia para ele. Então não é algo que nós dizemos, está lá na Bíblia o anjo explicando como que seria. E ainda ele diz assim, sela o livro porque não é para o seu tempo, é para o tempo do fim. Daniel não viu essa profecia concluída. Nós temos o privilégio, depois você vai ver que nós vamos ter o privilégio de ver essa profecia concluída. Amém. Nós já vimos, já acabou essa profecia. Não tem mais nenhuma profecia para se cumprir. Quem aceitou, Jesus está voltando. Queira nós estarmos prontos ou não. Então, vamos entender a questão profética, né? Do dia, ano, literal, semanal e profético, anual, né? Uma semana são 7 dias de tarde e de manhãs. Agora, uma semana profética são 7 anos. De maneira que 7 vezes 7, olha lá, 49. são 49 anos. 49 anos será a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando terminar isso aí vai as praças, vai as outras coisas, né? Até o ungido Messias vão ser mais 62 semanas. Você vê que é palpável. 62 semanas. Quando completar 62 semanas, o Messias será ungido. Que ano Jesus foi batizado? 27. Do ano 27. Tá certinho, os 483 anos. Exato. Tá? Ainda falta mais uma parte para lá. Vai terminar a profecia. Agora, outra coisa. O irmão falou que já foi. Já foi. Agora, Ela note já bem, foi. irmão José Carlos. 60 anos. Note bem. Esse período aí, Deus havia chamado o povo de Israel como a sua nação. E se cumpriria. E se cumpriria com eles. Mas só que eles foram tão rebeldes, nossos irmãos, que Deus deu um prazo para que eles decidissem como nação. Olha, 70 semanas lá, estão determinadas sobre o quê? Teu povo. O teu povo. Vocês estão no cativeiro? Estão lembrados que eles foram no cativeiro? Sim. Vocês foram rebeldes, transgrediram meus mandamentos, não ouviram a minha voz, a arca está aí dentro, os 10 mandamentos estão aí, vocês não aceitam. Tá? Então, o povo, a igreja tem que decidir. Ou eu vou receber vocês por inteiro ou individualmente. Tá? Falou para Daniel. Aí Daniel falou, poxa vida, a nação tem que decidir. Aí Deus mandou a nação de volta lá, saiu do cativeiro e voltou para lá. Mas com esse propósito de 70 com esse semanas. propósito, agora os profetas sabiam que as 70 semanas serão, aliás, os 70 semanas aqui, né, eram 490 anos. 490 anos que eles tinham que ou aceitar ou não. Como nação. Nação escolhida. Escolhida. Pode continuar.
E um outro aspecto importante, José Carlos, para a gente entender que esses 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos literais, é o aspecto histórico, entendeu? Isso. Nós, adventistas, principalmente, interpretamos a profecia no sistema historicista. De que forma? No tempo. Então, quando você pega a data, qual foi a data que o anjo deu? A ordem da reconstrução de Jerusalém, 457, até a ungido. Quando que isso cumpriu? E no ano 27, você faz os cálculos, vai dar no ano 27. E nas 3 levas de judeus em Babilônia, nas 3 levas de judeus, só a terceira realmente foi em massa. E é aí que acabaram de construir. Então, por isso, essa é a data usada. Eles construíram Jerusalém, né, irmão? Isso. Com uma mão Na colher de pedreiro e a outra com a espada. Na espada, em tempos difíceis. Por isso que fala tempos angustiosos, porque eles eram atacados para que eles não concluíssem a obra. Né? Por isso que usa o termo lá, tempos angustiosos, em tempos angustiosos. Né? Então, depois das 62 semanas, continua o anjo explicando, será morto, cortado, né? Ou ungido, e já não estará. Quer dizer, Jesus, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então nós temos 62 semanas e uma semana. As primeiras nós já vimos que foi para reconstruir Jerusalém, 49 anos. As outras 62 foi o tempo que o povo se restabeleceram e ficaram ali, né, fazendo todo o trabalho, o sacrifício, durante 434 anos, na verdade. Né, somando com os outros 483, até chegar em Jesus. Né? Aí dá 69 semanas, das 70, então falta uma. Então o que aconteceria nessa uma semana? Na metade dela, o Messias seria morto. Vamos analisar aqui na frente. Então a aliança por uma semana, 7 dias, 7 anos. Jesus foi batizado em que ano? Ano 27, né? Depois que ele nasceu, lógico, no ano 27. Então até aí, quando é que ele foi morto? No ano 31, então dá 3 anos e meio. Então, de 7 tem 3 anos e meio ainda. Isso levaria até o ano 34, para que terminasse o período das 70 semanas, que seria o período de graça que o povo de Israel teria, como nação escolhida para levar a mensagem. Aí eles perderiam esse privilégio como nação, e aí a questão, como Elias falou, seria individual. Né? Hoje nós somos o Israel espiritual. Né? Não interessa de onde eu sou, de que nação que eu sou, aceitei o sacrifício de Cristo, estou salvo. Aliás, sempre foi assim. O povo de Israel é que confundiu. Ficaram orgulhosos por receber de Deus tamanha responsabilidade e achavam que eles se tornaram únicos dignos da salvação e que os outros fossem para o inferno. Em outras palavras, entendeu? Eu estou salvo, você está pronto. Você não é judeu, você não é hebreu, não está circuncidado, você está no salvo. E não era isso. E trancavam essa mensagem de salvação para eles, né, enquanto deveria anunciar. Lá no santuário, lá na parte do pátio, ali não podia entrar ninguém que não fosse de Deus. Os ímpios, que eles diziam, entendeu? os imundos, Os gentios, não ficavam fora. ficavam fora, só hebreu que entrava. Então, na verdade, ele estava trancando a porta da salvação para as pessoas. E era uma responsabilidade deles. Deles chamar essas pessoas para entrar. Era para chamar para entrar. Exato. E eles também, nesse ato que era Deus chamava eles tinham que representar o caráter de Deus. Isso. Que estava revelado na lei, que estava dentro da arca. Exato. Tanto é que Raabe, uma prostituta, Jesus vem da descendência dela. Porque ela creu, né, e ela que Jesus creu era o Salvador. E foi incluído por Josué dentro das tribos de Israel. E depois deu descendência a Cristo. Se você pegar a árvore genealógica de Jesus, ela está no meio. Para qualquer um. E era necessário que eles passassem por tudo isso para entender que eles deveriam dar de graça e não reter para eles. Então naquele santuário lá não entrava qualquer pessoa. Não. Nem naquela tenda, naquela... Só quem era. Nos 2 compartimentos só era o sacerdote e o sumo sacerdote uma vez por ano, que era chamado dia da expiação ou dia de juízo. Nós vamos ver no final como ela termina. Né? Nem no portão não entrava. Eles chegavam, aí chegava o representante. Se um que não era da nação de Israel se arrependesse e aceitasse, então o representante traria ao sacerdote a oferta. Mas ele não. Mas ele também não podia adentrar. E é interessante. A responsabilidade que o povo tinha. Dentro do santuário, o santuário tinha 12 metros, quase 13 metros de comprimento e 4,5 metros de largura. Entende?
o santuário, a casa, a igreja, o templo onde Deus habitava. Não o pátio, né? Não o pátio. Agora o pátio é lá naquele muro, lá no outro. Chegava a média de 50, quase 50 metros. Entende? Ali. Por 20 de largura. Então, o templo, a igreja, os repartimentos eram de 4,5 metros. Isso aqui. Por isso de comprimento. Aqui dá 12 metros. Não é isso? Um lote dá 12 metros. É. 12 por 4,5. Então lá onde está a irmã era o pátio. Entende? O pátio. Aqui, lugar santo. E aqui o Santíssimo, que estava a arca aqui dentro. Isso. Então também não caberia também qualquer um lá dentro. É. E Então, aqui só entrava o só o sacerdote, só. Ali ninguém entrava, né, só entrava para fazer limpeza e tal, que eram os pessoas responsáveis da tribo de Levi. Agora daqui para cá, no pátio todos podiam entrar. Daqui só um. Só um. Uma vez por ano. Por ano. Estava a arca aqui dentro. Elias, diziam, né? Daniel Belvedere dizia no livro, na Revelação do Apocalipse, que o sacerdote tinha vestes com pequenos pedaços de romanos, campainhas. Campainhas, né? Isso, tá lá ele entrava sacudindo aquilo lá para dizer que ele estava vivo. Está aqui Porque se ele tivesse algum pegar e entrar lá, ele ficava. Outros comentaristas comentam que eles entravam com a corda amarrada no pé. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para pegar. Se entrasse, morria. Tinha que puxar. Então ele chacoalhava, tá vivo. Chacoalhava, tá vivo. Né? Quer dizer, não chacoalhou mais, olha. Morreu. Não era fácil, não. Ali era uma vez por ano, era o dia do juízo, em que o povo todo se unia em dia solene. Né? Nós vamos passar também. Nós vamos passar agora. Então, muito bem, Jesus morreu, que se diz assim, que o ungido chegaria até aqui, a metade dessa última semana. Né? Então, no ano 31, dá a metade, 3 anos e meio. Aí sobraria mais a metade da outra semana, que chegaria ao ano 34, né? Que chegou ao apedrejamento de Estevão, que era um dos apóstolos, que tornou-se apóstolo, homem consagrado a Deus, e que foi o primeiro que foi perseguido pelos líderes que não aceitaram Cristo como Messias, e pelo poder romano também, que dominava aquela época. Eles foram e apedrejaram Estevão, né, o primeiro mártir. Então quer dizer, eu acho que vai... o que deveria acontecer então no final das 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão, quer dizer, fechar, e a profecia, e para ungir o santo dos santos, né? Santo dos santos já dá a entender que é o lugar, o Santíssimo, né? Cessar a transgressão significa que os judeus deviam encher a medida de sua iniquidade, rejeitando e crucificando o Messias, e não seria então por mais tempo seu povo particular e escolhido, né? Dar fim aos pecados, né? Que era o sacrifício de Cristo. Significa, Hebreus 9:29 diz aqui, agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, Jesus, né? Trazer a justiça eterna. A justiça de Cristo, que pode fazer expiação pelo pecado e que, pela fé, pode ser imputada ao crente penitente, né? Romanos 5 e verso 1. Ungir o Santo dos Santos deve referir-se à unção do santuário celestial, quando Cristo se tornou ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor erigiu e não um homem, né? Diz Hebreus. Então, se 49 semanas a primeira, 434, 62 e mais 7 que é a última, deu 490 anos. Para inteirar os 1840 anos, sobrariam então 1810 anos. Durante esse período, o povo disseminou o Evangelho e pregou a salvação. Onde existia gente, todos ouviram do Evangelho, da salvação em Cristo Jesus. No meados do século XIX, que no caso aí 1844 já é o século XIX, né, houve um grande revivamento na pregação do Evangelho, né? Guilherme Mille nos Estados Unidos, né, na Europa também, me parece que um padre jesuíta também pregou sobre o Evangelho, né? E aqui na América do Sul também outro escreveu outro material falando sobre a volta de Jesus, Manuel Lacunza, né? Então o mundo todo, mais nos Estados Unidos, fortemente por Guilherme Mille, um pregador batista,
que ao ler essa profecia, ele entendeu que 1844, que 2.300 de manhã, que terminaria em 1844, seria a volta de Jesus, entendeu? Mas seria a purificação do santuário celestial, ou seja, Jesus iniciaria o juízo pré-advento ou juízo investigativo, né? Lembrando de que nos santuários terrestres, né, toda vez, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, que representava o dia do juízo. Então, se Jesus, em 1844, entraria no Santo do Santo, ele começou um juízo no céu, que está acontecendo hoje, e que nós estamos falando. Todos aqueles que morrem já está sendo selado, né, passado nesses livros, se está salvo ou não, ou perdido. Em 1844, então, termina as 2.300 tardes de manhã. Porque se nós usarmos outra maneira de interpretação, ela não vai chegar nessa data da purificação, não é mesmo? Então a obra do juízo deveria começar a purificação do santuário celestial, né? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo deveria, se o povo de Israel tivesse aceitado Cristo como Messias, eles deveriam levar Cristo e sacrificar Cristo no altar, onde eles sacrificavam os animais todos os dias, pela manhã e pela tarde. Mas eles, ao rejeitar o Messias, como Cristo também não entrava em santuário feito por mão de homens, Cristo foi crucificado aonde? Lá no Gólgota, no Monte da Caveira, fora do santuário. E exatamente nessa hora em que ele foi crucificado, o véu se rasgou de alto a baixo, abrindo, significando que dali em diante o homem, qualquer homem, teria livre acesso ao trono de Deus sem que houvesse um intermediário humano. Mas Cristo agora passou a fazer essa função. É exatamente isso. Entendeu? Que a profecia dizia. Então nós hoje, nós mesmos, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos sacerdotes nós mesmos. Então através de Cristo nós adentramos até o trono de graça de Deus, porque esse véu foi rasgado. Então a função do homem intermediar pelo outro terminou, né? Ou seja, não preciso pedir perdão ou confessar o pecado a outros para que ele faça esse papel. E nem mais sangue de animais. E nem mais sangue de animais seria derramado por causa do pecado. Do homem. Porque tudo aquilo simbolizava e apontava para Cristo, o verdadeiro Cordeiro. João Batista, quando batizava no Rio Jordão, né, Jesus se aproximou e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, em 1844, Cristo passou do lugar santo para o Santíssimo, o santuário celestial, para iniciar a purificação, o juízo investigativo ou juízo pré-advento, como alguns teólogos gostam de usar o termo, a qual faz parte da eliminação final e todo o pecado, prefigurada pela purificação do antigo santuário hebraico. Ou seja, durante todo o ano, o sacerdote transportava para o santuário o pecado do povo, e depois acontecia a purificação. Ou seja, aonde começou o pecado realmente? Lá no céu. Foi lá que Lúcifer tornou-se o anjo rebelde e tornou-se Satanás. Ou seja, se o problema do pecado começou lá, então ele tem que ser resolvido lá. Então todos os pecados que são confessados, Cristo leva para lá e aí ele resolve e aí recebemos a salvação. Entende? A purificação do santuário terrestre, né, o dia da expiação, né, que no original hebraico é Yom Kippur, dia do juízo, no qual o sumo sacerdote passava do santo para o santíssimo, era no 10º dia do 7º mês, que em 1844 caiu no dia 22 de outubro, né, exatamente a data do meu nascimento, 22 de outubro, não de 1844, né? Então 22 de outubro, ou seja, esse 7º mês, né, todo dia 10 do 7º mês, que daria realmente em outubro. Por isso que ele se cumpriu em 22 de outubro nos cálculos, né, feito profeticamente, né? Então cumpre-se Apocalipse 10, 8 a 11 e começa a se levantar um movimento chamado por Deus para cumprir com Apocalipse 14, verso 12 e restaurar a verdade que tinha sido lançada por terra. Ou seja, por quê? Apocalipse 10 mostra uma visão que João tem. João tem uma visão de um anjo, e aí o anjo olha para outro anjo e diz para ele: pega o livro que você tem na mão e leva para João. E João aí fala para João: toma o livro da mão do anjo e pega o livro e come. Na tua boca, no teu estômago será amargo, mas na tua boca doce como mel. A Bíblia diz, lógico que era uma visão, ele não comeu realmente o livro, mas ele entendeu o sentido, né?
Então, quando ele comeu o livro, realmente foi nesse sentido. Ou seja, quando Guilherme Mille e os outros nas regiões na Europa, né, e aqui no sul, anunciaram a volta de Cristo, Cristo ia voltar em 1844, a mensagem foi doce. Quem não quer que Jesus volte, nós saiamos desse mundo de pecado e tudo, e ganhemos o galardão da vida eterna e viver eternamente com Jesus? Essa não é a melhor notícia que podemos ter? O povo ficará alegre. 1844, 22 de outubro, Jesus não volta. Decepção, amargura, né? Uma coisinha, senhor irmão. Naquela época, exatamente nessa época aí, havia um pessoal denominado Milleritas, seguidores de Guilherme Miller, entendeu? E esse povo que se decepcionou, eles sabiam decepcionar porque eles deixaram no campo a plantação toda, eles abandonaram tudo. Venderam as propriedades, entendeu? Nem vender, quem quiser sentar pode entrar. Já está no final, já encerrou. Então, aí vamos terminar aqui. Então, que mensagem esse povo deveria pregar? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, e sempre anjo em profecia também significa mensageiro, né? Pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, ou seja, um evangelho que é o mesmo desde o princípio até o fim, que não muda, né? Para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, ou seja, está acontecendo o juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas, né? Quando fala que Jesus, que era para adorar quem fez os céus, a terra e o mar, o que nos lembra? O único dos mandamentos que fala que Deus é criador de todas as coisas é o quarto, e é justamente o que foi tirado da lei de Deus. E o povo adventista guarda o quarto mandamento, anunciando que haverá um juízo e que Deus é criador e mantenedor de todas as coisas. Amém. Né? Amém. E Cristo está voltando, né? Desde 1844 ele intercede por nós. Nós temos o privilégio de, a hora que pecarmos, nos aproximarmos dele confiadamente, porque o sangue que ele derramou na cruz lá no ano 31, né, ele nos purifica até hoje. E aí a urgência da mensagem desse evangelho eterno, porque Cristo está no santuário céu intercedendo por nós. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração.